Graça e paz, meus irmãos, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós daremos continuidade aqui aquilo que começamos há algumas semanas. Eu acho que é a terceira semana, se não me falha a memória, em que nós seguimos aqui no Sermão do Monte, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vou esperar vocês que estão em casa abrirem. Como sabem, nós estaremos esses 2 domingos com as portas fechadas, transmitindo no nosso canal do YouTube. Então, semana que vem, se o Senhor permitir, também vamos postar esse nosso culto, o culto que estamos celebrando aqui, de forma diminuta, de forma reduzida, apenas uma equipe aqui de apoio conosco, mas esperamos em Cristo que logo, logo nós possamos abrir as portas desse prédio para receber nos nossos 2 cultos dominicais o povo que Deus tem trazido para ali oferecer culto. Mateus capítulo 5, os 12 primeiros versículos que nós essas últimas semanas a gente vem relendo. Mateus 5, os 12 primeiros versículos. Eu acredito que esteja passando na sua tela também aí em casa. Acompanhe comigo a leitura. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Nós já oramos rogando ao Senhor que falasse conosco, e esperamos em Cristo Jesus que o seu Espírito ilumine nossa mente, o nosso coração, e que sejamos impactados por sua palavra, confrontados e transformados por ela. Quem não teve a oportunidade, recorra à oportunidade de estar aqui nas semanas anteriores, recorra nos nossos canais lá no YouTube, IPB Votorantim, que infelizmente não temos lá o vídeo, mas temos a gravação dos 2 sermões anteriores, o áudio. Então seria muito importante que vocês ouvissem, para que entendessem mais sobre o contexto do Sermão do Monte de Jesus Cristo. Tem bastante informação e não é possível ficar voltando lá. Hoje já é o 3º, então se você não teve a oportunidade, pode seguir ouvindo hoje aqui, se você já começou a ouvir, mas durante a semana você volta lá e ouça. Uma outra observação que eu faço, essa eu tenho feito toda semana, porque corre-se o risco de alguém estar chegando pela primeira vez. Eu consultei muitas fontes. Eu normalmente consulto muitas fontes nos meus sermões, mas particularmente o Sermão do Monte, um texto
tão especial, né? Eu ia dizer diferenciado, mas ele é tanto escritura quanto todos os outros textos, mas ele concentra tantos ensinos, ele resume tantos ensinos, que eu fui procurar em autores como Martin Lloyd Jones, John Stott, William Kistemaker, e também Donald Carson. Então, algumas vezes eu faço citação direta desses autores e de alguns outros, outras vezes eu não faço a citação direta, mas pode ter certeza que as minhas palavras, elas estão permeadas da instrução desses homens, da interpretação que eles fizeram sobre esse texto. Eu não encontrei num autor que eu li essa semana, o Carson, que é um excelente comentarista de Novo Testamento, ele usar essa expressão que eu tenho usado no tema do sermão: ser discípulo de Jesus é ser diferente. Esse é o tema que eu estou dando para esta série de sermões, não só desses 12 versículos, desta primeira sessão, mas é o tema de todo o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Para mim, a premissa maior, o ensino maior é esse: ser discípulo de Jesus é ser diferente. Carson não usa essa expressão de modo claro, mas ele fala que aqui há um resumo de anúncio do reino, de como aqueles que são chamados pelo Senhor para viverem o padrão do reino devem viver. Então, de forma indireta, eu também posso deduzir que esses cidadãos do reino do Senhor, que estão aqui ouvindo as premissas deste reino, de como são as regras deste reino, de como são os integrantes deste reino, eu posso deduzir que ele também concorda com o meu tema, ou com a conclusão que eu cheguei, de que no Sermão do Monte o nosso Senhor Jesus Cristo está ensinando-nos que os discípulos de Jesus Cristo são diferentes dos que não são discípulos de Jesus Cristo. Por mais óbvia que seja esta sentença, esta afirmação, o sermão vai mostrar para nós que tipo de diferença, o que de fato nos distingue. E esta primeira sessão, dos primeiros 12 versículos, nós encontramos o nosso Senhor ensinando o primeiro ponto, a primeira área, o primeiro lugar onde essa distinção se dá é quanto ao caráter. O discípulo de Jesus Cristo é humilde de espírito, ou pobre de espírito, como já vimos. O discípulo de Jesus Cristo é aquele que chora, que se compadece das faltas e falhas e carências do mundo ao seu entorno, e ele chora também por ser confrontado com a sua realidade de pobreza espiritual, de carência espiritual. Então, a segunda evidência, a segunda marca do caráter do discípulo de Jesus Cristo é consequência da anterior. E a terceira, como nós vimos, o discípulo de Jesus Cristo é o manso, também vem em derivação com as marcas anteriores, porque aquela pessoa que se viu totalmente carente e necessitada de valores espirituais, de méritos espirituais, de predicados espirituais, que sofre por saber-se ou por ver-se pecador, é alguém que se reconhece como é. E aí tem uma citação tremenda de Lloyd Jones, que eu citei na semana passada, que esse discípulo de Jesus Cristo evidencia a sua mansidão à medida que ele tem a visão adequada acerca de si mesmo, e ele, sabendo que ele é pecador, inimigo de Cristo, perverso, cujo coração é enganoso, destituído de qualquer vigor e de qualquer vantagem, então ele fica admirado por qualquer favor que receba do Senhor ou dos homens. Então é alguém que não se sente ofendido por ter sido esquecido, pelo contrário, ele se sente muitas vezes surpreso por ter sido lembrado.
as vezes que for lembrado, é a mansidão. Em seguida vimos também no final do sermão, do culto da semana passada, que o discípulo de Jesus Cristo também tem o seu caráter diferenciado, porque tem fome e tem sede de justiça. A justiça definida pela Escritura é viver inteiramente conforme a vontade do Senhor. Então, quem tem fome e sede de justiça, ele tem um profundo anseio de viver conforme os desígnios do Senhor e de ver as pessoas vivendo segundo ou seguindo o padrão do Senhor, quando ele próprio não vive esse padrão, não vive conforme a vontade do Senhor, e quando ele observa as pessoas ao seu entorno também não vivendo dessa forma, então ele é um sedento por se ver vivendo dessa forma, e por ver aqueles que estão ao seu entorno também querendo que eles vivam dessa forma. Ele não suporta, ele sofre ao ver qualquer desolação, fruto de injustiça, porque alguém não está vivendo conforme o querer e a vontade do Senhor. Hoje nós vamos para o item 5, ou para a quinta marca, ou quinta evidência no caráter dos discípulos de Jesus Cristo que os diferencia. Que está no versículo 7. Você que abriu sua Bíblia em casa, você pode acompanhar comigo o que o verso 7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A primeira ideia que se tem é que há uma troca. Se eu não for misericordioso, eu também não vou receber misericórdia. Não é essa a compreensão, até porque esta bem-aventurança está entrelaçada com as demais bem-aventuranças que nós já ouvimos. Martin Lloyd-Jones diz o seguinte: podemos enfatizar o fato evidente que nosso Senhor escolheu criteriosamente essas bem-aventuranças. Ele não falou meramente ao acaso. Há um progresso bem definido no seu pensamento, há uma sequência lógica. Esta bem-aventurança particular, ou seja, o misericordioso, deriva-se de todas as que a antecedem, e é especialmente notório que ela tem uma conexão lógica, bem aguda e definida, com a bem-aventurança imediatamente anterior, que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Antes de definir melhor o que significa essa misericórdia, dizendo o que ela não é, e também ensinando que ela não apenas não deve ser realizada com o propósito de receber misericórdia. Se eu não for misericordioso, eu não vou receber misericórdia. Então é uma condição, certo? Antes de explicar um pouco melhor sobre isso, eu preciso fazer alguns outros comentários que servem para as bem-aventuranças anteriores, para as posteriores, e de modo particular para esta. Há muitas vezes uma ênfase, um interesse de um cristão, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus sérios, em procurarem os critérios do Senhor para obedecerem. Há uma tendência muito grande em procurar aspectos exteriores que agradam ao Senhor e cumpri-los. E mais interessante ainda é que as igrejas e denominações que dão muita ênfase a essa questão mais estereotipada, mais exterior, mais do lado de fora, elas são tidas como muito sérias e que tem muita doutrina. Ó, sua igreja não tem doutrina? As bem-aventuranças, essa aqui em particular, bem como o Evangelho de Cristo, põe a sua ênfase na questão do ser.
quem eu sou ou quem eu devo ser, e não sobre o que eu devo fazer. O Evangelho dá muito maior importância às nossas atitudes do que às nossas ações. Logo de início, o Evangelho, quando anuncia que nós fomos criados pelo Senhor e a queda nos afastou do Senhor, frisa primordialmente aquilo que você e eu somos na essência, e não aquilo que nós podemos fazer. Então eu não devo ler as bem-aventuranças, ou essa em particular, como um item a mais que eu devo procurar fazer, simplesmente procurar praticar atos concernentes a essas bem-aventuranças. O crente é alguma coisa, ele deve ser alguma coisa, ele tem que se tornar alguma coisa antes de fazer ou realizar qualquer outra coisa. Assim, nós precisamos primeiro ser crentes antes de agir como crentes. É por essas e outras que o nosso Senhor está aqui, antes de começar o sermão, falando que as pessoas precisavam arrepender-se ou terem as suas mentes transformadas, porque o costume da religião da época era fazerem coisas para serem vistas como piedosas. E nós vamos encontrar neste sermão, no Evangelho de um modo geral, e eu repito, nessa bem-aventurança em particular, que quem deste modo procede está completamente errado, seguindo totalmente na contramão. Esta deve ser nossa maior diferença, o que mais nos distingue com os que não seguem Jesus, é quem nós somos, é naquilo que nós fomos transformados, e não simplesmente naquilo que fazemos, ainda que aquilo que fazemos possa ter uma aparência mais rápida, uma demonstração de piedade ou de coerência com o Evangelho, mas a longo prazo será decepção. Nós podemos encontrar muitas ações cristãs em não cristãos ou em falsos crentes, mas quando se avalia mais profundamente, quando se tem tempo e se utiliza os critérios bíblicos para avaliar as ações das pessoas, nós podemos então encontrar qual é a sua verdadeira identidade, qual é a essência verdadeira da pessoa, quem a pessoa realmente é, quem eu realmente sou. É aí que deve se encontrar a diferença. Não é pelo que eu visto, não é por como eu uso o meu cabelo, ou não é pelo meu tom de voz, pelas minhas expressões de piedade, de favor uns aos outros. Nós vamos encontrar seitas e nós vamos encontrar movimentos religiosos que são muito mais, que se despontam muito mais em práticas aparentemente cristãs do que nós. Existem movimentos religiosos que são muito mais cuidadosos uns com os outros, que distribuem muito mais alimentos uns entre os outros, que fazem muito mais obras assistenciais, mas não é o que se faz que se distingue um discípulo de Jesus Cristo, é quem ele é. Voltando para Martin Lloyd-Jones, ele diz assim: não fomos convocados como crentes para sermos ou tentarmos ser crentes em certos aspectos. Nós não fomos chamados para isso. Assevero que ser crente é possuir determinado caráter e, portanto, é ser um certo tipo de pessoa. Contudo, essa verdade é erroneamente interpretada com tanta frequência que a maioria das pessoas pensa que o Novo Testamento nos ensina a tentar ser crentes quanto a este ou aquele aspecto, procurando viver como um crente vive, neste ou naquele particular, de maneira nenhuma. Mas somos crentes, e as nossas ações são resultantes deste fato. Essa é a nossa
prioridade. Eu preciso encarar o Evangelho, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, e esta quinta bem-aventurança, particularmente nesse aspecto. Não é o que eu preciso fazer, é quem eu tenho de ser. Não se espera, ainda continuando com o mesmo autor, que controlemos o nosso cristianismo, como se fosse simplesmente uma lista de regras que a nossa denominação apresenta, que devem ser seguidas, e portanto o nosso cristianismo é controlado por mim, pela minha igreja local, pela minha denominação. Eu sigo os critérios que eu aprendi na minha igreja. Nós ouvimos, não muito raramente, pessoas dizendo: mas foi assim que eu aprendi. Nós não controlemos o cristianismo, pelo contrário, o nosso cristianismo é que deve nos controlar. É engano completo pensar, por exemplo, para eu ser um verdadeiro crente, preciso tomar o ensinamento cristão e aplicá-lo. Eu tenho que conhecer mais e aplicar mais. Não tem nada errado em conhecer e em aplicar, mas isso é derivado. Não foi assim que o nosso Senhor ensinou. Antes, a ideia é que o meu cristianismo precisa controlar-me. É mister que eu seja governado pela verdade, visto que a operação do Espírito Santo em meu íntimo tornou-me um crente. É mais ou menos o que o apóstolo Paulo diz aos Gálatas: logo já não sou mais eu quem vive. Então a gente não vive com reservas sobre essa exigência ou aquela exigência. Não, o perdão é dificuldade para mim, então esse item eu deixo mais para depois. Eu vou seguir os outros padrões, e assim eu vou ficar com a consciência tranquila de que eu sou um crente, eu sou um cristão, porque eu estou procurando seguir. Isso aqui é fácil, aqui eu consigo, isso aqui já deu para mim, isso aqui não. O amor ao meu inimigo ainda não consegui, ou então dar a outra face ainda não, ou ser generoso ainda não, ou suportar o diferente ainda não. Enfim, não é essa a questão. Nós estamos completamente rendidos. Nós não controlamos o nosso cristianismo, nós não controlamos aquilo que é mais agradável para nós fazer ou não fazer, cumprir ou não cumprir. O Evangelho é alguém rendido que é dominado pelo Senhor, e o cristianismo, a fé, o Senhor é quem domina essa vida agora, sem essas reservas, sem essas preocupações de se poupar, ou achar que o seu Evangelho precisa se encaixar no seu temperamento. Não devo conceber a minha pessoa como um homem natural que esteja procurando controlar as suas atitudes e tentando ser um crente de diversas maneiras. Um homem natural, ele vai se esforçar na exigência 1, na recomendação 2, vai passar um aperto na determinação 3, mas não vai conseguir avançar mais, porque ele não vai conseguir controlar-se ou controlar o cristianismo que deve dominar. Mas é o Espírito Santo que controla-me desde o próprio centro de minha vida, dirigindo a própria fonte do meu ser, o manancial de onde brotam todas as minhas atividades. Eu encontrei em autores diferentes, eles falando, por exemplo, que as bem-aventuranças, e eu repito, não tem nada a ver com o temperamento, senão facilitaria para uns e dificultaria para outros. Para alguns serem confundidos, porque o seu temperamento é um pouco mais pacífico e calmo, ele achar que essa passividade ou a sua timidez é uma garantia a mais do que os outros, no que se refere, por exemplo, a ser manso. Não, para mim ser manso é mais fácil, porque para mim eu nunca fui de confusão mesmo, não tem nada a ver. Ou então aquela pessoa que passou muito aperto na vida, muita necessidade da vida, ela achar que ela sai na frente de outros no que se refere à bem-aventurança de ser misericordioso. O Evangelho de Cristo não se limita a certos temperamentos,
De acordo com o Evangelho, ninguém tem qualquer vantagem sobre outrem quando se trata de enfrentar Deus face a face. Quando significa descobrir que às vezes aquela sua mansidão, na realidade, tem uma motivação enganosa, perversa. Que aquele seu temperamento, que às vezes é tido como virtuoso, porque você não gosta de arrumar confusão com ninguém, é covardia, é omissão. Diante da palavra do Senhor, ninguém está isento, imune ou neutro. Ninguém se glorie na presença do Senhor. O apóstolo Paulo aos Romanos explica isso para nós de maneira tremenda, quando no capítulo 3 diz que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Aí ele vai falando, chega mais à frente, ele diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Todas as exigências do Senhor, todas as determinações do Senhor são para deixar todas as pessoas, ao serem confrontadas pela lei, ao serem confrontadas pela palavra, e assim estando face a face com o Senhor, culpável diante dele. Então não adianta alguém achar: mas é porque aquela pessoa foi criada desse jeito, tem aquele temperamento, ela tem mais facilidade ou mais dificuldade. É difícil para todo mundo, é desafiador para todo mundo, quando tem que mexer em quem nós somos, não no que nós fazemos. Martinho Lutero, ele diz assim: Cristo nada diz neste sermão, e sobretudo nessas bem-aventuranças, sobre como nos tornamos cristãos, mas apenas sobre as obras e os frutos que ninguém pode produzir se já não for um cristão e não estiver em estado de graça. E quem está nos ouvindo nesta hora e se fizer essa pergunta: poxa vida, será que eu sou um cristão? É um grande sinal de que talvez seja mesmo, é uma grande demonstração de que provavelmente é, e que está incomodado com isso ou com aquilo, que ainda no seu ser ainda não foi transformado, e que anseia por esta e por aquela mudança que precisa. Encontrei também os comentaristas dizendo que misericórdia não significa ser complacente, ou alguém que ou alguém que não presta atenção nas coisas, ou que simplesmente abre mão da justiça, que é um verdadeiro omisso, ou que finge não estar percebendo as coisas. Isso não tem nada a ver com ser misericordioso. Encontrei também vários comentaristas, eles fazendo uma comparação entre misericórdia e graça, porque elas são, até certo sentido, sinônimas: misericórdia e graça. Mas há algumas distinções entre elas, e nessas distinções nós conseguimos entender um pouco mais, um pouco melhor, do que é a misericórdia, e assim nós temos a chance de fazer uma autoavaliação, se nós estamos próximos ou muito distantes de possuirmos essa marca em nosso caráter. Graça é uma resposta amorosa quando não se merece amor. Eu encontrei essas definições com poucas diferenças,
no Carson, Donald Arthur Carson e Martin Lloyd Jones, por exemplo. Então, graça é uma resposta amorosa quando não se merece amor. É alguém que simplesmente não merece amor e ele recebe uma resposta amorosa, recebe um tratamento amoroso sem merecer amor. A misericórdia é uma resposta amorosa, induzida não só por alguém que não merece essa resposta amorosa, mas a misericórdia é uma resposta amorosa induzida pela situação de infidelidade e completo desamparo daquele por quem se deve demonstrar amor. As duas pessoas que estão recebendo, e eu estou distinguindo duas pessoas para facilitar a nossa compreensão. A pessoa que recebe graça recebe uma resposta graciosa de amor, é porque ela simplesmente não merece receber essa resposta graciosa. Então a graça se evidencia dessa forma: alguém que não merece a resposta graciosa e está recebendo uma resposta graciosa. Mas o que está recebendo uma resposta amorosa, acompanhada da misericórdia ou promovida pela misericórdia, um está recebendo a resposta amorosa promovido pela graça, o outro está recebendo a resposta amorosa promovida pela misericórdia. É porque esse sujeito está em uma situação de infidelidade e completo desamparo em relação àquele que está lhe respondendo com amor. Então, entre um e outro, aquele que está recebendo a resposta amorosa, fruto de misericórdia, está em situação pior do que aquele que está recebendo a resposta amorosa, fruto da graça. Esse pode estar numa situação regular na sua vida e receber o impacto de uma resposta amorosa do Senhor. Ele não merecia, mas recebeu. Esse aqui também não merece, mas ele está na penúria, e a resposta amorosa que ele recebe é promovida por isso. O nosso Senhor é o mesmo que é gracioso com aquele que não merece graça, não merece a graça, não merece a resposta amorosa, e Ele é misericordioso para com aquele que está sofrendo. A graça para esse sujeito aqui, seguindo as explicações, ela está especialmente vinculada aos homens em seus pecados. Por ser pecador, ele não merece uma resposta graciosa, mas a misericórdia desse outro sujeito do meu lado esquerdo, ela é especialmente aos homens em sua miséria. Então presta atenção, qual que é preferível ser? Esse sujeito aqui que é pecador, mas recebe uma resposta graciosa, recebe uma resposta amorosa, fruto da graça do Senhor, porque ele não merece? Ou esse aqui, que além de também não merecer por ser pecador, se vê miserável e assim atrai a atenção do Senhor, que olha não só para os seus pecados e usa de graça, mas olha para a sua miséria e se compadece da sua miséria. Então, esse que se reconhece na miséria receberá misericórdia. É isso que Jesus está dizendo. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que se veem miseráveis, porque os que se veem miseráveis receberão, além da resposta graciosa, a resposta amorosa, fruto da graça, receberão misericórdia, fruto da misericórdia, porque a própria tradução da palavra misericórdia é uma palavra latina, que é o Senhor colocando o seu coração, córdia, na miséria. Então é mais vantajoso aquele que se vê miserável, porque tem ainda
melhores aspectos, se eu posso dizer assim. Ele tem mais desvantagens, e por terem mais desvantagens, ele recebe um favor a mais ainda do Senhor. É por isso que a sequência é lógica. É por isso que o sujeito que se vê pobre e miserável espiritualmente, como aquele publicano de Atos 18, não é Atos 18 não, espera aí, é Lucas 18. É por isso que aquele publicano de Lucas 18 atrai o favor do Senhor. O Senhor se sente sensibilizado por pessoas que são assim. Propôs também esta parábola, a partir do verso 9 de Lucas 18, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Esses não veem a sua própria miséria, e ao não verem a sua própria miséria, por não reconhecerem a sua miséria, não atraem misericórdia. Dois homens, então Jesus está contando essa parábola para homens, que são exemplificados aqui na figura do fariseu. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Este sujeito aqui não merece uma resposta amorosa. E se por acaso o Senhor respondesse de maneira amorosa a esse sujeito, ele estaria usando de graça, porque ele não merece. Agora, esse outro é outra pessoa. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Via a sua própria miséria. E aquele que se vê pobre de espírito, que se vê miserável, que chora por conta das suas mazelas e da sua miséria: olha quem eu sou, olha quem eu sou. Que se vê de fato como ele é, no caso dos mansos, que tem fome e sede de justiça, ou seja, ele tem fome de que ele se torne alguém que agrade ao Senhor. Ele alcançará a misericórdia. É o que o texto nos ensina. Se não formos misericordiosos, não veremos a misericórdia. Mas como pode alguém que não é misericordioso receber misericórdia? Quem não é misericordioso, inevitavelmente, é tão ignorante de seu próprio estado, que não precisa de misericórdia. Essa pessoa não consegue se ver como miserável, destituída de recursos. Portanto, como Deus seria misericordioso com essa pessoa? É como esse fariseu que eu acabei de ler. O cristão, ele está numa posição intermediária. A gente já está caminhando para o final. O cristão, ele está numa posição intermediária. Donald Carson diz isso, com outras palavras. Ele deve perdoar porque Cristo já o perdoou. Ao mesmo tempo, ele reconhece sua constante necessidade de mais perdão e se torna perdoador por causa dessa perspectiva. Nós vamos encontrar isso aqui no próprio Sermão do Monte. Eu perdoo porque eu já fui perdoado.
Só que eu fui perdoado e eu constantemente preciso de perdão, porque apesar de ter sido perdoado, eu ainda continuo sendo pecador. Eu preciso continuar confessando os meus pecados. Eu preciso ainda do favor do Senhor constantemente para me perdoar. E toda vez que eu precisar de perdão, de renovar, de suplicar que o Senhor renove a sua graça sobre mim, eu preciso renovar o meu favor para com aqueles que me ofendem. Por isso que eu estou numa posição intermediária. Eu fui perdoado, eu preciso perdoar. E o Senhor me permite, me exige que eu constantemente confesse os meus pecados, para eu constantemente relembrar quem eu sou e quem eu devo ser com os outros. O cristão perdoa porque foi perdoado. Ele perdoa porque precisa de perdão. Precisamente da mesma maneira e pela mesma razão, o discípulo de Jesus também precisa ser misericordioso, porque ele é um miserável diante do Senhor e que tem a obrigação de enriquecer a muitos. Toda pessoa que reconheceu o próprio desamparo é grata por toda a misericórdia que alcança e aprende a ser misericordiosa com os outros. Somos diferentes dos anjos, porque nós somos misericordiosos por termos recebido misericórdia. Os anjos não sabem o que é misericórdia. Tem a ver com a consciência a consciência que temos de quem nós somos e do que Deus fez por nós. E agora eu preciso ver os outros de uma maneira que eu não via antes. Essa bem-aventurança força o discípulo de Jesus Cristo a fazer a si mesmo algumas perguntas difíceis. Essas não são minhas perguntas. Essas perguntas são para que eu as faça para mim também. Eu sou misericordioso ou arrogante com os menos afortunados? Eu sou bondoso ou grosseiro quando lido com os marginalizados? Sou solícito ou insensível com os desvalidos? Sou compassivo ou impaciente com os oprimidos? Quem faz essas perguntas é o Carson. Ele diz assim: tenho plena convicção de que se o Espírito de Deus trouxer outro período de avivamento ao mundo ocidental, um dos primeiros sinais será o reconhecimento da falência espiritual que encontra satisfação apenas em Deus e sua justiça, e que resulta em plena misericórdia para com os outros. Ser discípulo de Jesus é ser diferente quanto ao seu caráter. O discípulo de Jesus é alguém misericordioso. O misericordioso é alguém que consegue ver a sua própria pobreza, a sua própria carência, as suas próprias faltas, e que nada a não ser a misericórdia do Senhor, nada a não ser a intervenção do Senhor pode aliviar, pode atender ou suprimir essa carência. Para termos uma ideia, o antônimo, ou seja, o contrário de misericórdia é crueldade, desumanidade, impiedade, indiferença, frieza, apatia, insensibilidade, brutalidade, impassibilidade, desatenção, distância, distanciamento e descompaixão. Eu nem sabia que tinha essa palavra descompaixão. Ela era nova para mim, descompaixão. Ela não é muito usual. Que
nossa atenção não sejam em atitudes cristãs, mas que a nossa atenção seja de fato em suplicar ao Senhor uma transformação do nosso ser, para que definitivamente nós sejamos transformados pelo Senhor em cristãos genuínos, que têm um caráter notoriamente diferente daqueles que não são do Senhor. Que sejamos misericordiosos, porque os misericordiosos, esses alcançarão misericórdia.